Olá, queridos alunos do 8º ano, sejam todos bem-vindos à primeira aula de língua portuguesa. Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Costa. Vamos ao nosso objeto de conhecimento? Temos aí, objeto de conhecimento, reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos, caracterização do campo jornalístico e relação entre os gêneros em circulação, mídias e práticas da cultura digital, com detalhamento em distinção entre gênero textual e tipologia textual, reconhecimento, leitura, comparação e interpretação de textos jornalísticos e posicionamentos críticos. Então, vamos à nossa aula? Então, turmas, para dar início, nós vamos estar desenvolvendo agora a leitura de um texto muito bacana, muito legal. Tenho certeza que vocês irão gostar. E ao meu lado está o professor Jean, que também vai cooperar com essa leitura. Acompanhe, por gentileza. Vamos ao texto. Texto 1. O homem e a galinha. Era uma vez um homem que tinha uma galinha. Era uma galinha como as outras. Um dia a galinha botou um ovo de ouro. O homem ficou contente, chamou a mulher. Olha o ovo que a galinha botou. A mulher ficou contente. Vamos ficar ricos! E a mulher começou a tratar bem da galinha. Todos os dias a mulher dava mingau para a galinha. Dava pão de ló, dava até sorvete. E todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse: "Pra que esse luxo com a galinha? Nunca vi galinha comer pão de ló, muito menos tomar sorvete." Mas essa é diferente. Ela bota ovos de ouro. O marido não quis conversa. E se ela não botar mais ovos de ouro? Bota sim. A mulher todos os dias dava farelo à galinha e a galinha botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse: "Farelo está muito caro, mulher, um dinheirão. A galinha pode muito bem comer milho." E se ela não botar mais ovos de ouro? Bota sim. Aí a mulher começou a dar milho para a galinha. E todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse: "Pra que esse luxo de dar milho para a galinha? Ela que procure o de comer no quintal." E se ela não botar mais ovos de ouro? Bota sim. E a mulher soltou a galinha no quintal. Ela catava sozinha a comida dela. Todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Um dia a galinha encontrou o portão aberto, foi embora e não voltou mais. Dizem, eu não sei, que ela agora está numa boa casa onde tratam dela a pão de ló. Ruth Rocha. Ok, turma. Espero que vocês tenham gostado aí desse texto narrativo. Agora, nós vamos aproveitá-lo para fazer uma análise, uma pequena análise desse conto. Na verdade, ele é um conto, O Homem e a Galinha. Vamos acompanhar esse desenrolar aí da análise do texto O Homem e a Galinha. Então, como eu já falei para vocês, ele é um conto, O Homem e a Galinha, de Ruth Rocha. É uma narrativa curta que apresenta uma mensagem moral sobre gratidão, cuidado e a ganância humana. O homem, ao perceber que a galinha botou um ovo de ouro, inicialmente ele fica assim contente com a possibilidade da riqueza. A mulher, por sua vez, começa a tratar a galinha com luxo, alimentando-a com mingau, pão de ló e sorvete, na esperança de que ela continue a botar ovos de ouro. No entanto, o homem começa a questionar os gastos excessivos com a alimentação da galinha, sugerindo que ela deveria ser tratada de forma mais simples. A mulher ainda, confiante nos ovos de ouro, vai diminuindo os luxos concedidos à galinha,
conforme as sugestões do marido, passando do mingau para o farelo e, por fim, apenas o milho. Apesar das preocupações do homem, a galinha continua a botar ovos de ouro, né? Então, estava mais preocupado com a riqueza. Bem, no entanto, quando a mulher decide deixar a galinha solta no quintal, sem lhe dar comida, a galinha acaba escapando e indo embora, nunca mais voltando. Com isso, essa história faz o leitor refletir que a ganância humana e a falta de gratidão levaram à perda da fonte de riqueza, tanto do homem quanto da galinha. Certinho, turma? Então, nós percebemos aí esse primeiro texto, um texto que faz a gente refletir no comportamento humano. Ainda tem mais. Vamos para o nosso segundo texto. Bem, o segundo texto, ele diz o seguinte: Boca do Acre. Decreta emergência após cheia dos rios Acre e Purus, no interior do Amazonas. O município de Boca do Acre, no interior do Amazonas, decretou emergência após os rios Acre e Purus ultrapassarem a cota de transbordamento. Nessa sexta-feira, 8, no caso dia 8. O nível dos rios atingiu a marca de 19,8 metros, mais de 1 metro acima do normal para o período. Nesse caso, nós temos uma informação. Se temos uma informação de uma ocorrência, aí vemos que é uma informação de reportagem. Então, esse texto informa que o município de Boca do Acre, localizado no interior do Amazonas, decretou estado de emergência devido ao transbordamento dos rios, né? No caso o Acre e o Purus. A partir dessas informações, podemos pontuar algumas interpretações. Impacto das cheias, riscos e prejuízos e necessidades também de atenção governamental. Logo, a reportagem sobre o decreto de emergência em Boca do Acre, devido às cheias dos rios Acre e Purus, ressalta a gravidade da situação, os riscos enfrentados pela população e a necessidade de medidas urgentes por parte das autoridades para lidar com os impactos desse fenômeno natural na região. Então, para o início dessa nossa aula, nós vimos aí dois contextos, né? O primeiro, um contexto mais falando de comportamento humano, e o segundo contexto, nós vimos a informação do nosso dia a dia, especificando aí a cheia do rio Acre e Purus, certinho? Com isso, turma, nós vamos fazer alguns questionamentos a vocês. Eu gostaria de saber aí se vocês sabem o que é texto, certo? Ou seja, o que acabamos de conhecer foram dois textos. A gente ainda não definiu essa tipologia textual nem esse gênero, certo? O primeiro texto vem com uma linguagem mais figurada, né? E o segundo texto com informações do cotidiano social, comparando esses dois textos. Comparando esses dois textos, podemos observar que eles passam cada um uma mensagem, né? Ou seja, uma informação. Contudo, eu gostaria de saber de vocês se você sabe o que é um texto, né? Você sabe o que é um texto? Outra pergunta, o texto 1 e o texto 2 são da mesma tipologia textual? E por último, gênero textual e tipologia textual são iguais?
Então, baseado nesses 3 argumentos, nós vamos desenvolver a aula de hoje, trabalhando a conceituação de texto, verificando se realmente o que nós acabamos de ler são definições de mesma tipologia textual e o que serão aí gênero textual. Então, para a nossa primeira pergunta, vamos ver o conceito, né? O conceito de que seria texto. Você sabe o que é o texto? Vamos ver aí a nossa definição de texto. Bem, aqui o texto fala o seguinte: texto é todo enunciado verbal. Texto é todo enunciado verbal. Olha só, enunciado verbal. O que quer dizer isso, professora? São palavras escritas ou faladas. Por exemplo, quando você está escrevendo, aí anotando, fazendo as anotações, você está utilizando a escrita. Então, você utiliza aí o texto verbal. E a professora, ela está utilizando a fala, né? Eu estou utilizando a fala, estou explicando e estou falando oralmente. Então, aqui há uma interação entre nós e o significado, porque como eu estou expondo o conceito de texto, nós já estamos vivenciando, 8º ano, esse conceito de texto. Além do texto verbal, seja ele escrita ou falada, nós também temos textos não verbal, que são outras formas de linguagem. Qual seria, professora, essas outras formas de linguagem? Os gestos, os sons, certo? Então, existem, além das formas escritas e faladas, também outras formas de linguagem para produzir interação. Então, continuando aqui, por meio do qual efetivos processos de interação comunicativa podem ocorrer. Ou seja, o texto, ele pode se apresentar de forma escrita ou oral, mas vai fazer uma interação entre o escritor e o leitor. Certinho, turma? Então, conforme o conceito do texto 1 que nós acabamos de ver, tanto o texto 1 quanto o texto 2 são considerados, então, textos, pois há uma interação de comunicação, ou seja, a partir do momento em que lemos, conversamos com o autor para especificar melhor, né? O texto 1, por exemplo, da autora Ruth Rocha, faz o leitor refletir sobre atitudes de ingratidão, submissão e ambição, certo? Então, o texto 1 vem com essa caracterização, mais de reflexão. Já o texto 2, que é um texto jornalístico, informativo, né? Informa uma situação emergencial do cotidiano que ocorreu no município de Boca do Acre. Então, tanto o texto 1, como nós vimos, como o texto 2, podemos já materializar esse conceito de texto. Ou seja, nós interagimos com a Ruth Rocha e também interagimos aí com o texto jornalístico. Vamos conhecer agora o tipo de texto, que é também a nossa pergunta, uma das nossas 3 perguntas lá do início da aula, certo? Vamos ao conceito de tipologia textual. Acompanhe aí, turma. Tipo textual, conceito relacionado, olha, às características gerais dos textos, a forma como o texto se apresenta. Então, o tipo textual ou tipologia textual é a forma como o texto ele vai se apresentar.
tá? Vamos conhecer essas estruturas, vamos conhecer essas formas. São três, né? E nós chamamos esses três de textos clássicos. Os três tipos de textos são narração, certo? Vamos ver aí o conceito de narração. Na verdade, é narração, descrição e dissertação. Mas vamos começar, turma, pela narração. O que é a narração? A narração é relatos, né? Relatos de fatos. Esses fatos, eles podem ser reais, do mundo real, como foi o caso do texto 2, lá o texto jornalístico informando fatos sobre a enchente dos dois rios, né, Acre e Purus. E também a narração são fatos fictícios. O que é fatos fictícios, professora? São histórias imaginárias, né? O autor vai, escreve um contexto, conta uma história e tem uma reflexão. Então, continuando. Relatos de fatos reais ou fictícios, ocorridos em determinado lugar, né? Tempo, envolvendo personagens. Existe um processo de transformação de fatos, certinho? Então, olha que interessante. No texto 1 do Homem e da Galinha, nós observamos que nós temos uma narração. Por que uma narração? Tem um lugar, o lugar onde a galinha ela foi, vamos dizer assim, estava sendo criada, que era justamente o quintal. Os personagens, o homem, a mulher e a galinha, a gente vai colocar como uma personagem da ficção, uma personificação, porque ela também observa-se uma submissão tanto pelo homem quanto pela mulher. Assim como nós temos os aspectos, né, do contexto do espaço onde essa história fictícia acontece, que o texto dizia quintal, mas vamos dizer que poderia ser um terreno, né? E a galinha ficava especificamente ali no quintal. Já o texto 2, observamos que lá temos o lugar, que é justamente no município da Boca do Acre, que ocorreu esse fato da enchente dos rios Purus e Acre, certinho? Então, o nosso texto 1 e texto 2, observamos aí que é um tipo de narração. Vamos conhecer agora, turma, a descrição. Vamos lá para a descrição. A descrição, caracterização de seres, elementos, considerando aspectos relacionados aos traços físicos e psicológicos, quando possível, claro. Mas aí nós já podemos observar esses pontos em detalhe que foi colocado no conceito de descrição, que, por exemplo, se eu pedisse para vocês escreverem num papel a caracterização de vocês, a altura, o tamanho, a cor do cabelo, a cor dos olhos, enfim, a sua característica física. Então, você estaria materializando essa conceituação da descrição, porque a descrição ela vai detalhando o ambiente físico ou então psicológico. Por exemplo, vamos pegar a galinha. Vamos descrever a galinha do texto 2. Ela era submissa, ela aceitava, né? Então, a gente tem aí que a descrição, ela pode ser uma descrição física de um espaço real ou então psicológico, certinho? Vamos à nossa próxima tipologia textual, que é a dissertação. Vamos lá, para a dissertação. Dissertação, texto que façam reflexão sobre, reflexão importante sobre determinado tema, envolvendo explicações e emissão de opinião.
a respeito de um assunto abordado. Então, por exemplo, na escola, né? Tivesse o impasse da obrigação ou não do uniforme. Então, haveria alunos que iriam optar pela obrigação do uniforme, assim como haveria alunos que não iam ser de acordo. Então, quem seria a favor do uso de uniforme ia explicar o porquê, né? Ia dar uma emissão, uma opinião, emitir uma opinião sobre o fato se é contra ou a favor do uniforme na escola. Então, esse tipo de texto que materializa uma explicação de um determinado tema, que pode ter dois lados, contra ou a favor, é um exemplo, por exemplo, quando vocês estiverem escrevendo conosco textos dissertativos para futuramente concorrer ao Enem ou ao vestibular futuramente. A gente já tem que pensar nisso. Então, vocês vão estar materializando na escrita essa tipologia textual chamada dissertação, certinho? Pois bem, além, turma, dessas três tipologias clássicas, nós também temos dois tipos de textos mais recentes, como, por exemplo, olha lá, tipo de texto exposição. Vamos lá, exposição, tipo textual que reúne textos elaborados para quê? Apresentar conceitos e ideias. É isso que nós estamos fazendo agora. A professora está materializando o tipo textual de exposição. Ela está explicando sobre texto, expondo conceito e ideias, né? A gente observa os exemplos, como nós vimos o texto 1 e o texto 2. Então, a professora ela já está materializando esse tipo de texto na nossa aula, colocando os conceitos e também as ideias, certo, turma? Então, o que nós estamos fazendo agora nesse momento com vocês, depois será o professor Jean, é o texto expositivo, né? De exposição. Agora vamos para o próximo tipologia textual chamado tipo textual injunção. Vamos lá. Tipo textual que reúne textos elaborados com o objetivo de instruir para a realização de uma tarefa. Ai, professor, o que quer dizer isso? Gente, esse aqui é bem mais simples. Ele está no nosso cotidiano. Por exemplo, quando nós vamos ao médico, o médico passa uma receita de um remédio. E lá na receita, a gente vai à farmácia, compra o remédio e no remédio tem a bula. E justamente na bula vem as informações, as orientações. Isso é um tipo de texto injuntivo, que circula na nossa sociedade. Outro também injuntivo, que está bem próximo, né, do nosso cotidiano, é justamente o da receita de fazer bolo, por exemplo, né? Lá é um texto injuntivo porque vem explicando a medida do que deve ser colocado, por exemplo, no bolo, certo? Então, são exemplos de texto injuntivo, certinho, turminha? Vamos, então, agora, terminado essa parte de conceituação de tipologia textual, vamos ao gênero textual, para justamente diferenciar da tipologia textual. O gênero textual, ele vai ter uma função social, certo? Então, vou relacionar os textos e esses gêneros textuais, eles vão ter uma função social. Vamos ver um exemplo, já utilizando esse conceito dentro
do que nós já trabalhamos do texto 1 e do texto 2. Vamos lá, por gentileza, acompanha aí na tela. Tipologia textual, texto 1, né? O homem e a galinha. Gênero textual aqui é um conto, certo? Foi uma narrativa. Então, a tipologia textual é uma narração, mas o gênero é um conto. A linguagem, ela foi figurada, porque todo enredo é um enredo imaginário do mundo da imaginação da Ruth Rocha. E qual foi a finalidade, professora? De uma mensagem, né, sobre a vida, uma reflexão sobre a vida. Já a tipologia textual 2 é contar um fato que ocorreu lá no texto 2, no município da Boca do Acre, que decretou emergência após a cheia dos rios Acres e Purus, né, no Amazonas. E o gênero textual, já que é um relato do mundo real, ele é jornalístico. A linguagem é uma linguagem denotativa do dicionário, diferente da conotativa, e a finalidade é de uma informação, né, informando aí o que houve no cotidiano do município de Boca do Acre. Certinho, turminha? Então, a gente observa que tanto o texto 1 quanto o texto 2, eles são uma narração de fatos, porém, no texto 1, fato fictício, e no texto 2, da vida real, do cotidiano real. Agora, vamos ver uma outra tabelinha. Acompanha aí na tela outra tabelinha, só para a gente recapitular o que nós conversamos anteriormente e vendo mais exemplos. Olha lá. Tipo textual, nós vimos narração, descrição, dissertação, injunção e exposição. E do lado da narração, temos exemplos de gêneros que têm uma função social. Temos o conto, crônicas, romance e texto jornalístico. Durante as aulas, nas nossas aulas de língua portuguesa, nós vamos ver mais sobre isso. Descrição, um exemplo, cardápio de restaurante, né? Aí tem específico do aplicativo de delivery, de comida, ou seja, o cardápio que vai descrevendo a comida, o preço, né, a bebida, certo? E na tipologia dissertação, temos como exemplo o texto que futuramente vocês irão fazer para concorrer a uma vaga na universidade, certo? Redação do Enem. Injunção, tutorial de maquiagem, ensinando como deve se maquiar. E a exposição, livros didáticos. Enfim, a nossa aula também é uma forma de texto de exposição. Então, turmas, hoje nós conhecemos aí, dentro desse universo de linguagem textual, texto, tipo de texto, e também gêneros textuais. Alguns exemplos e para materializar melhor, nós vimos também as conceituações. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Foi a nossa primeira aula já com conceituação, principalmente de linguagem textual, certo? Com certeza nós vamos estar trabalhando, desenvolvendo mais sobre a nossa língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!